Oiê! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso 10º episódio do Lealcast e acho que é o mais emocionante de todos que eu já gravei até hoje. Esse episódio ele é especial, ele não é o 10º à toa. Ele é o primeiro que a gente grava em Goiânia, que é onde eu moro, que é onde tudo começou com o Método Leal. E nesse episódio eu vou entrevistar uma pessoa muito, muito, muito importante, que é a Carol. A Carolina Pena foi a primeira aluna que eu atendi já com as estratégias e a lógica do Método Leal. Ela tem uma importância muito grande, ela sabe disso. E eu vou repetir e agradecer sempre. Foi minha primeira mentorada, foi a primeira a aplicar as estratégias. E foi tutora do Método Leal, já passou por todas as etapas possíveis. E eu vou deixar ela contar onde é que ela faz faculdade, em que período que ela tá, e a gente segue essa conversa. Vai, Carol. Então, gente, eu sou a Carolina, eu tô no 7º período, então 4º ano, de medicina na UFG. Que era só o sonho da vida, né, Carol? Só o top lugar onde eu sempre sonhei estar, que eu nem acreditei quando aconteceu. Sempre foi meu sonho, ficar em casa, ficar sempre aqui e ficar aqui. A UFG tem isso, né? A medicina da UFG tem isso. É engraçado que, pra quem tá de fora, às vezes não entende, mas é relativamente comum a gente ter aluno que passa na USP e prefere ficar aqui. Sim, Né, Carol? muito comum, todas as turmas têm, Todas as turmas têm, não é? todas. Os cabeçudos que passaram na USP, e aí a Sempre. galera acha que vai rodar, porque imagina, passou na USP, vai rodar. Não, não vai, porque quem quer UFG só quer se for aqui. Uhum, Não serve se for em outro lugar. Eu tenho vários alunos que ou passaram em outros cursos, depois voltaram, que é o seu caso, e a gente vai uhum, contar essa história aqui, uhum. ou que passaram para medicina em outros lugares e continuaram tentando. Esse ano a gente tem, se eu não me engano, 2 ou 3 alunos que passaram agora em medicina na UFG e que já estavam fazendo medicina em outras federais, mas não pararam porque, Fê, ainda não cheguei lá. Eu Aham, quero, eu quero medicina na UFG. O que que você acha? Eu falei, vambora. Se é o que é. você quer, se é o que Uhum, você quer, vambora. aham. Vamos começar do começo? Vamos. Que eu fico pensando, quando eu fui pensar nesse episódio, eu falei, cara, tem tanta coisa pra conversar com a Carol, tem tanta coisa que eu. Pera, vou começar por onde? Vou começar pelo começo. Ah, Quando a gente se conheceu, eu tava como orientadora educacional isso. de uma escola e cursinho que estava fazendo ensino médio, não era? Uhum. E eu me lembro, não sei como é que é a tua memória, eu vou contar a minha, Ah, mas eu me lembro que eu fui contratada pra fazer uma coisa que hoje eu acho errada, inclusive, porque eu fui contratada pra montar cronograma dos alunos, sim. né? Na época, e infelizmente tem gente que faz isso até hoje, mas pelo menos assim, eu me dei conta que era uma ideia errada em um mês, então não tá valendo. Mas eu fui contratada pra montar cronograma de estudos para os alunos, que é o que as escolas de performance Brasil afora acham que é o melhor dos mundos, né? Que é você entrevistar um aluno, pegar uma gradezinha de horário e marcar ali de que horas a que horas tem que estudar cada matéria. Uhum. E eu fiz isso, tá, gente? Eu fiz. Mas assim, eu fiz por um mês, e em um mês eu me dei conta que eu tava ficando boa em fazer planejamento e os alunos não. E quando eu trocava sei lá, o aluno precisava trocar o inglês de terça e quinta para segunda e quarta, o aluno entrava em pânico, queria falar comigo de novo, porque se eu montei a grade do aluno, parecia que eu virava dona do horário, então virava uma mística, assim. Então eu me dei conta rapidinho que era uma ideia muito bosta, Aham. e aí parei de fazer, e foi dessa necessidade que eu comecei a criar as primeiras estratégias do Método Leal, mas assim, já tinha feito um mestrado em aprendizagem de vestibular, então já tinha uma base boa, mas foi uma oportunidade incrível. Mas foi um rolê meio confuso. E aí eu Uhum. lembro que me colocaram na sua frente, assim, numa sala, com uma câmera. Você lembra que tinha uma câmera? Lembro, lembro. Coisa de gente saudável emocionalmente. Colocaram uma câmera pra filmar e aí falaram: não, Conversa aí. conversa aí com a Carol, Fernanda, e orienta, ela é uma das nossas melhores alunas e orienta. Aí eu olhei pra cena e falei: o que eu vou fazer com essa menina, não é? Uhum. E aí eu pedi pra você contar a sua rotina de estudos. Foi. E aí foi alguém falando no 2 vezes tudo o que estava acontecendo. Não, nos últimos dias eu estudei isso, porque assim, eu tentei estudar física nesse horário, mas não deu certo. Aí, esses são os meus resumos, tá. E agora? Você tinha 2 fichários, você lembra? Lógico, né? Você Tinha? carregava os 2 fichários. Ela tinha 2 fichários Sim. e você falava muito rápido, Carol. Sim. Uma trancinha de lado assim, eu lembro até hoje. Cabelão. Ah, Aham. Era isso. E isso é o que eu faço. Porque eu mudei, eu fazia assim, e agora eu faço assim. E eu fico aqui até as 10. E 10 da noite. detalhe, tá?
E Pega essa referência. me conserte. Tá dando errado. Eu lembro de olhar pra sua cara e falar, gente, o que eu vou falar pra essa menina, né? Porque pra todos os efeitos ela já faz tudo. Fazia um monte de questão, fazia um monte de resumo, tinha um material, 2 fichários, porque um não era o suficiente pra carregar tudo. E aí eu lembro que eu olhei pra sua cara e só fiz uma pergunta, né? Eu olhei pra sua cara e perguntei, interessante, mas que horas você respira? Não foi isso? Foi inédito. A última coisa que eu esperava, geralmente era, nossa, você é um robô. Me chamava de robô. E como se isso fosse vantagem, né, Carol? Isso, você é um... Quanto mais a Carol estudava, mais tinha gente pra bater palma, pra falar, nossa, que legal, olha, ela não vive. E aí, que linda, dá estrelinha pra ela. Exatamente. E foi um choque. Eu falei, como assim? Nunca olhei pra mim dessa forma. Nunca olhei pra mim, Foi. pra ser sincera. As minhas necessidades, o que que eu tava querendo, o que que eu tava gostando, o que que eu não tava gostando, como eu tava, de saúde, de tudo, não tinha olhado. Então foi um baque porque até aquele momento ninguém tinha parado pra pensar na Carol. Carol, sem ser Carol estudante. Em alguém que é um número que acerta tantas questões e que fica até tal horário. Então foi um baque. Eu lembro disso. A gente começou a conversar sobre rotina, sobre descanso e as coisas acontecem muito do jeito que tem que acontecer, né, Carol? Eu acredito muito nisso e foi muito bom que o Método Leal começou com uma aluna de performance que seria tipo o modelo padrão, né? Se eu for olhar para o que você fazia, você era o exemplo do estudante de performance goianiense. Que é o Exato. estudante que não tem vida social, tem pouquíssimos amigos. Eu lembro disso, era uma coisa que a gente chegou. Era tema de conversa, porque aí depois foram Era. muitas mentorias, né, Carol? Uhum. Todo mundo saía, ou pelo menos os amigos mais próximos. A Carol não saía pra lugar nenhum, não ia em nenhuma festa. Não, eu lembro de coisa tipo, tinha um aniversário de uma amiga numa pizzaria. Não, a Carol não ia. Não era Aham. que não saía um pouco, tipo, não saía pra nada. Era estudar todos os dias e Aham. tinha gente pra bater palma, sabe? Hoje, com o meu olhar muito mais maduro, obviamente, gente responsável. Mas tinha gente pra bater palma. A partir desse dia, eu precisei convencer você, né, Carol? Foi. E eu precisei convencer com toda a minha bagagem acadêmica que vocês possam imaginar. Então foi assim, as mentorias eram aulas de neurociência, eram aulas de como é que o cérebro funciona, como é que funciona construção de memória, porque não dava pra eu chegar pra uma aluna de performance que era você e que tinha gente poderosa, por assim dizer, aplaudindo e te dando aval, e virar pra você, eu, menina naquele contexto, né? Virar e falar: tá tudo errado, você precisa descansar, você precisa dormir melhor, pelo Uhum. menos uma vez por semana você precisa sair, vamos olhar para quais são suas necessidades básicas, vamos refazer a estrutura de estudo, vamos fazer menos questões de maneira mais produtiva. Pra chegar nisso, eu precisei argumentar item por item, e aí chegou um ponto que, sei lá, acho que você conversava comigo todo dia, né, Carol? Era. Eu tinha Era. uma sala, não era? Eu tinha uma Uhum. salinha e você ia Uhum. lá quase todo dia pra conversar. Uhum. Porque era muito desse lugar, era de um lugar de orientar, explicar por quê, e Uhum. aí você fazia. Exatamente. Não, e até falava para as pessoas também que iam lá conversar com você, não, vai na Fernanda, que ela é diferente. Tem um negócio diferente. Fora ser muito fácil de conversar com você, tipo, de fluido e tranquilo, os conselhos eram totalmente diferentes. Deixava a gente, tá, calma, vamos ver o que que a gente precisa. Repensar a vida, Vamos né? repensar a Eu vida. lembro. E isso foi ótimo, porque anos depois eu vou. O método em si foi criado no mesmo ano, né? Que foi 2017. Em 2018, a gente já estava apresentando congresso, apresentando projeto em congresso internacional e tudo mais, que é a estrutura do método. Mas eu lembro que ser desafiada a ter que explicar com base em muita ciência foi bom, porque eu vi que tinha espaço para isso, sabe? Eu vi que eu ia ter alunos que, para mudar de padrão, para mudar de comportamento, ia precisar de explicação, ia precisar de orientação, e isso foi ótimo. Acho que Uhum. foi uma forma muito boa de ser desafiada, assim, logo no começo, sabe? Uhum. Do método Leal. Sei que começou, você virou sua vida do avesso, e aí você Foi. passou em odonto. Foi. Foi. Eu joguei a nota e não esperava, assim. Eu sempre fui contra jogar uma nota sem você realmente fazer o curso. Mas joguei, e
minha vida virou do avesso. Foi em 2018 e o timing foi muito estranho, assim. Foi em março quando eu perdi minha mãe e como tinham só nós duas, por isso virou do avesso. Eu passei a ter N responsabilidades que antes eu não tinha, porque o pai protege você da burocracia e das dificuldades do mundo, e eu passei a não ter isso mais. E aí eu tive que parar pra pensar, nossa, o que que eu vou fazer agora? E foi muito rápido, né, Carol? Foi Muito rápido. E foi, foi assim, início de março foi quando eu perdi ela, e eu lembro que a lista de aprovados, e quando eu passei no odonto, foi 2, 3 semanas depois. E aí eu vi que era isso que eu tinha que fazer naquele ano, porque eu não tinha cabeça para viver uma rotina de cursinho e, ao mesmo tempo, me reerguer e me reencontrar. E porque eu tinha perdido o chão, a estrutura A e... sua pessoa, né, Carol? Eram só vocês duas, era a sua pessoa. Eu lembro de você me Exatamente. falar, eu sinto falta de brigar com ela, Fernanda. Sim, Eu sinto sim, falta de sim, me desentender com ela. sim. Eu lembro disso. Exatamente. E porque é aquilo, quando você tem a pessoa, você pelo menos briga com ela. Igual eu falei com vocês, pelo menos você tem alguma coisa para desentender, você tem alguma coisa para fazer, alguma memória para criar, e eu só tinha as passadas. E é, com esse ano que eu fiz odonto, eu tive o tempo e o espaço para me reerguer e me reencontrar, mesmo sabendo que odonto nunca foi meu objetivo, mesmo sabendo que eu queria medicina e esse sempre foi meu sonho, inclusive o sonho Uhum. dela não só para ela, mas para mim, que acabou coincidiu que foi o meu, assim. Ela sempre quis medicina, não teve oportunidade de fazer, e quando eu falei, olha, é isso que eu quero fazer, nossa. E inclusive, um detalhe que não é tão detalhe, hoje me deixa muito orgulhosa, é que hoje ela era enfermeira no mesmo hospital que eu estudo, que é o Hospital das Clínicas aqui em Goiânia. E hoje eu tô no mesmo lugar que ela tava. E isso é surreal. Passo assim pelos corredores e eu fico sem acreditar. Então, o sonho dela, eu acredito que o sonho dela seguiu em mim, como era só nós duas. Tudo que ela fez na vida foi para mim. Você sabe muito bem Eu sei, como que é. eu sei. É, E eu tenho certeza que ela tem muito orgulho, sobretudo da amém. mulher que você se tornou, né, Carol? Amém. Eu lembro que a maior preocupação que ela tinha era de ver uma menina tão ingênua, né? Assim, no sentido mais bonito do termo, Carol. Tão Uhum, ingênua, tão boa, né? Tão disposta a fazer o que fosse preciso uhum. e se tornar uma mulher tão forte que é você hoje. Eu tenho Sim. muito orgulho, eu tenho certeza que ela tem muito orgulho também. Amém. E assim, é, esse, esse tempo, hoje parece que foi um segundo, né? Eu já tenho 5 anos e quase vai fazer 6 anos, mas parece que foi há um segundo atrás. E parece que eu hoje me transformei em alguém muito mais forte e, ao mesmo tempo, parece que eu sou aquela mesma coisinha que você conheceu lá atrás. Espiritadinha que conversava rápido. Exatamente, hoje eu ainda falo rápido. Mas, assim, nesse ano de odonto eu pude respirar. E aí, como foi passando o ano, e foi chegando mais, eu fiz 2 semestres, então foi chegando mais pro final do ano, a poeira da minha vida foi abaixando, eu fui conseguindo me reerguer e fui sentindo mais o curso. Foi também na UFG, onde eu faço E medicina. você fez o curso, né, Fiz, Carol? Porque fiz. assim, isso é uma coisa importante falar também. Quando a pessoa fala, eu cansei do cursinho, eu preciso entrar na faculdade pra virar a vida. Eu acho tão complicado quem fala, não recomendo. Cara, cada situação é uma situação. A gente mesmo conversou, eu falei, Carol, vai Uhum, viver a vida universitária, vai experimentar uma outra coisa, vai deixar a poeira baixar. E eu uhum. entendo, olhando hoje, né, pro passado de onde você tá, que foi a melhor coisa que você fez. Foi. E eu lembro que você pediu quase que uma benção, né, de tipo, tô louca, Fernanda, de querer fazer isso. Eu falei, não, não tá, vai, só vai. Uhum, Você apresentou trabalho em congresso. foi. Você, em 2 semestres, você gabaritou todas as coisas que tinha pra fazer de Tudo, odonto. tudo. Tanto que quando você falou pra mim, Fê,
é medicina mesmo, eu vou parar, não vou nem, tipo, não vou nem trancar, vou sair Aham. e vou voltar a estudar, porque eu fiz. Uhum. Eu fiz tudo que tinha pra fazer e mais um pouco eu fiz. E aí você consegue sair com uma leveza diferente, não é? Completamente diferente. Eu hoje tenho a clareza de que aquele ano na Odonto não me deixou me transformar em uma pessoa triste. Alguém que eu não sou. Eu não sou uma pessoa é, que espalha tristeza ou que vê a vida de uma forma negativa. E quando eu tive esse tempo e as pessoas que eu convivi, as experiências que eu tive lá me permitiram encontrar uma Carol até mais leve do que eu era. Que vê a vida de uma forma diferente. E, e não deixou com que eu me tornasse alguém amargurada, alguém triste. E me ajudou a levar o luto de uma forma diferente, uma forma que não fosse prejudicial para mim. E quando eu vivi tudo que tinha para viver, experimentei tudo que tinha para experimentar, eu sou cirúrgica, ok, vou. E periodontia, as áreas do odonto que se mexem mais com isso, experimentei, fiz estágio, apresentei congresso, fiz tudo possível, vivi. Eu não estudei para medicina naquele ano, não tinha nem, né? Não, você viveu Como eu o odonto, vivia eu o lembro. odonto. E aí, quando a poeira da minha vida foi abaixando, eu fui vendo, olha, eu não me vejo fazendo isso. Acho lindo quem se identifica, mas eu não me identifico. Eu era o contrário dos outros estudantes. Eles gostavam de chegar logo no dente, chegar logo na boca. Meu Deus, cadê o resto da anatomia? Eu quero ver o pé. Eu quero ver o pé. Tá errado. Tá Não vai errado. acontecer. Tá errado. Tem alguma coisa errada. E aí eu peguei e falei assim, não, eu decidi, realmente, eu não vou prolongar isso para mais um ano de teste nem nada. Eu falei assim, ano que vem eu vou buscar o meu rumo. E a minha família foi muito contra, Eu lembro. muito contra. Até porque você teve um ano incrível, né? Imagina, Sim, um monte de nota boa, performando, só se falava em Carol na sua turma na época, é. tava você em todas, e aí apresentação Aham. em congresso, e fotinha com diploma, certificado, Isso, e aí você fala que não quer mais. Eu lembro. exatamente. Então, assim, foi um baque para minha família, porque, assim, como eu não tinha mais estabilidade, eu nunca tive meu pai, então eu nunca tinha, eu não tenho mais uma pessoa para mim, comigo, foi-me dito que era para eu ficar no odonto, porque eu precisava de uma graduação, é uma boa graduação, não tem que discutir, mas que eu precisava de uma graduação, que eu precisava de trabalho, que eu precisava de um emprego, porque eu não tinha mais ninguém. E aí nossa, o dia que eu vi isso, eu desmoronei. Eu lembro até hoje, eu desmoronei, mas eu acho que pensando assim no relógio, acho que eu passei umas 2 horas chorando. Depois eu peguei, pensei assim, quer saber? Eu não tenho filho para criar. Eu não tenho mais nada para focar que senão eu. E o horário é agora. A hora é agora. Não é para mim e pronto, e vou atrás. E fui atrás. Consegui. Eu que Depois, quando eu fui fazer cursinho, eu consegui com bolsa, porque eu não dava conta de pagar. Eu pagava minha van, porque ninguém queria me levar. Eu pagava minha comida, que ninguém Eu queria me pagar minha lembro. Eu lembro comida. de E era ligar pro isso. cursinho pra conseguir essa vaga. Exato, Gratuita, eu lembro disso. exato. E você fez MLA. Foi. Não, E foi o ano que você fez. Você já tinha feito tanta prova do Enem que eu lembro que você nem tinha muita prova pra fazer mais. sim. E aí foi um ano que você fez FUVEST, Foi. UNB, Foi. Unicamp pra caramba. Unicamp, Unesp, gostava de fazer também. que já era um pouco até mais parecido com a prova do Enem. Isso. Muita prova da FUVEST. Uhum. E passou pelo Enem. No ano que fez um Foi. monte de outras provas que já tinha feito antes, né, Carol? Sim, eu já tinha conhecido, assim, bem o estilinho do Enem. Já pegava uma prova e olhava e falava, essa aqui é D. Aí eu via que aquilo lá não era teste, não era treino. Aí eu falei, não, vou pegar outras provas que são super válidas, que são as de paulistas. E fiz muitas, muitas e muitas paulistas. Esse foi o ano que você fez prova antiga, né? Foi. Inclusive, foi o ano que que eu até tô lembrando aqui, que a gente aprimorou a estratégia de correção aprofundada, não foi? Foi numa conversa que a gente teve. Foi. Que eu tinha que encarar e, como fala, ao invés de pegar e falar assim, tá, errei tanto, era, o que que tá acontecendo? Tá errando no quê? A gente hoje chama essa correção de só verificar a quantidade. Ah. Eu falei numa aula e aí pegou, e as coisas normalmente funcionam assim, né? Você sabe? aham. A gente chama de correção de bingo. Ah, Que é essa correção que você faz? Essa correção que você vê quantas acertou e quantas errou. Aí, se você errou muitas, você
só fica triste Isso. e aí você evita o próximo simulado porque você não quer sofrer de novo, não é mesmo? Adianta um total de nada. Só deprime é a correção de bingo, é péssima. Isso, é mesmo. E eu lembro da gente conversar sobre correção aprofundada, Aham. porque, e foi um insight que a gente teve junta, eu lembro disso. Lembro de você me falar assim, Fê, se a gente for parar pra pensar, aluno não tem referência de correção, porque tudo que a gente sabe de correção é como é que o professor corrige no quadro. Aí minha cabeça fez... Falei, é mesmo, porque se você parar pra pensar, o que acontece? O professor vai corrigir no quadro, e aí ele pega uma questão, vai corrigir, mas ele não corrige alternativa por alternativa e os caminhos que levaram o aluno a chegar em cada resposta. Ou ele não traz possíveis respostas dos alunos pra pensar quais foram os caminhos e por que aqueles erros aconteceram. Não é assim que funciona. Na prática, como é que é? O professor resolve a questão, aí ele puxa uma seta, vai lá pro início do quadro e ele revisa o conteúdo teórico. É Com uma cara de... Eu já dei essa aula. Minha parte eu já fiz. Se você não se lembra, é um problema no caso seu. Porque tava fazendo questão de outra coisa na minha aula. Então, é uma forma do professor se abster do erro do aluno, né? E não é por maldade, é porque a gente não aprende nada disso na faculdade também, tá? Eu entendo os professores. Podia buscar um pouco mais, né? Mas enfim. Então, que é basicamente isso. É devolver a teoria no quadro e o aluno fica, mas você já falou? Cara, o fato de um professor ter dado aula não significa que o aluno aprendeu. E isso, de fato, não é uma correção da questão. No máximo, é um rever o conteúdo teórico, são coisas diferentes. Isso. E foi a partir daí que a gente começou a aprofundar as técnicas, que hoje virou técnica CDC de correção, de comparação de gabarito de extrator. E eu fui mapeando, né, os caminhos mentais do aluno quando ele vai olhar para a questão, se ele acertou ou se ele errou. E um fato de que ou você identificou a dúvida que você teve na hora de marcar, ou você não consegue voltar na teoria. Que era outro problema, né? Volta na teoria inteira, volta só no caderno, volta no livro, assiste uma resolução comentada. Hoje a gente tem funil de correção, técnica CDC, correção aprofundada, e muita coisa veio disso, veio desses insights. E foi um ano importante pra você, né? Foi um ano que você praticamente só fez prova, eu lembro disso. Sim, que era prova que era o que mais me mostrava o que eu tava precisando, em vez de pegar e falar, tô precisando de revisar a biologia. Olha que beleza. O que tem na biologia? 300 mil coisas. Ao invés de pegar e falar, estou errando isso aqui. E a matéria não acaba, né? Assim, a matéria não acaba nunca. Quando você entra nessa pira vou fazer revisão, revisar o conteúdo inteiro. Se não é filtrado por um erro, ou por uma dúvida, ou por algo mais pontual, que você consiga voltar na teoria e mapear, o conteúdo só aumenta. Sim, e muitas vezes você olha aquele tanto de coisa e fala... Quando? Não vou dar conta, não vou impossível. Dar conta. Aí levanta, vai tomar água e não volta. Total. Lembrando, assim, das técnicas, o que você lembra que você mais usou? Eu lembro que a técnica de correção aprofundada foi muito, porque foi um ano de provas. Foi. O que mais que você lembra, assim, puxando pela memória? Eu treinava muito qual estratégia, literalmente estratégia de prova que funcionava mais pra mim. Tanto é que eu cheguei na prova sabendo lidar muito bem, nas provas que eu passei, eu cheguei sabendo lidar muito bem se a estratégia tava dando errado no meio, não desesperar e voltar e falar, tá, o que dá pra fazer agora? Vamos mudar de um jeito que vai dar certo, em vez de só, ai meu Deus, e surtar. Então eu treinei muito as coisas darem errado. Sim. Pra na hora não surtar, porque as coisas deram errado. Total. E dançar conforme a música. E a gente começou isso lá em 2017, né? 2017 foi o ano que o Enem passou de sábado e domingo, que era uma sacanagem com os sabatistas, que ficavam de castigo pra começar a fazer a prova mais tarde. E passaram a ser domingo e domingo. Sim. E esse ano, que é o ano do método, que foi o ano que eu conheci você, foi o ano que eu comecei a criar estratégias pra esse momento de prova. Lembro que a galera teve um desempenho muito alto, acho que foi em redação logo no primeiro ano. E aí começou a rolar um buchicho na cidade. Goiânia tem essa coisa meio interiorana mesmo, não sendo, tá? De que eu tava dando aula de redação. Falei, não, gente, não tava dando aula de redação. Mas é que eu preparei os alunos pra ler um tema que eles nunca leram antes. Sim. Então, quando eles leram um tema que eles nunca leram antes, eles bateram o olho, ficaram em desespero e 2 segundos depois, putz, é mesmo, né? Mas é assim que... Esse é o jogo. A Fê tinha falado, foi isso. E aí, muda a estratégia no meio do caminho, mas já preparados pra esse tipo de coisa. Sem isso, o desgaste emocional é muito maior. Sim. Aí fez um ano de preparação de MLA, com tutor, com acompanhamento, fazendo prova pra caramba, e aí passou. Foi. E deu certo, graças a Deus. E hoje você tá no 7º? 7º período. 7º período. Isso. Antes da gente já caminhando pro fim da nossa conversa, porque se deixar a gente fica aqui até amanhã, eu falei que tinha muita coisa pra falar com a Carol, eu falei. Eu queria que você contasse pra gente como é que tem sido a experiência
dentro da faculdade de medicina agora, que já passaram 7 períodos, né? Tá no Sim. processo aí de 7 períodos. Então, a faculdade, nossa, é um mundo totalmente diferente. Totalmente diferente do cursinho ou do ensino médio. Então, você chega e você tem que estudar diferente também. Você não tem um bloco de uma tarde para estudar, então você tem que aproveitar aquele. Horários picados e janelas infernais de 40 minutos, 1h30. Isso, exatamente. E assim, ainda mais se for numa federal, você tem que se adaptar à mobilidade de, às vezes, o professor demorar ou não acontecer, ou desmarcar ou remarcar, a aula extra, essas coisas. A gente tem que estar bem fluido com relação aos horários, mas assim, a gente tem respiro. A gente pode pegar, marcar fazer alguma coisa depois, uma viagem, alguma coisa assim, porque você sabe o seu cronograma, você sabe suas férias, você sabe que tá tudo bem, que dá pra você, como fala, planejar sua vida a longo prazo, nossa, isso é muito bom. E assim, o bom da faculdade é que você encontra pessoas de tudo quanto é jeito diferente e você sempre encontra seu grupinho e você sabe que você pode ser você mesma lá e que tá tudo bem, tá todo mundo muito tranquilo, muito na sua também, tá todo mundo seguindo o próprio caminho, mas todo mundo se ajudando também. É um ambiente em que, graças a Deus, tem muita gente muito, muito proativa de, não, peraí, eu tenho uns negócios aqui, vou te passar, tem uns materiais, tem algumas coisas. Então, a gente acaba que forma laços, assim, pra vida toda, laços, inclusive, profissionais também. A gente tem muita possibilidade de encontrar pessoas de outras faculdades e tudo mais. E se eu faço uma especialidade aqui, você faz outra, a gente se conversa depois até. Então, é um ambiente que dá para você também se conectar com coisa que você nunca nem fez na sua vida e nem imaginava fazer na sua vida, que acaba que te agrega muito, não só como profissional, mas como pessoa. Você, por exemplo, na faculdade, você tem possibilidade de treinar um esporte que você, por exemplo, nunca teve oportunidade antes, ou de vários esportes. Tem poliatletas lá, tem que competem não só em eventos universitários, mas competem em eventos próprios dos esportes, ganham medalha e tudo. Então tem como você perseguir aquilo que você gosta. Você nunca aprendeu a tocar nenhum instrumento, você pode aprender na faculdade. As pessoas te ensinam do zero. Eu não sabia tocar nem campainha direito, aprendi a tocar as coisas. E então, assim, você tem essa aptidão, você gosta de tocar instrumento, aptidão musical, você tem o seu lugar lá também. E você conhece uma gama de pessoas incríveis. E você participou de um monte de projeto, né? Eu- Inclusive, Inclusive, meu querido Conte. projeto. que eu fiquei tão orgulhosa. Nossa, Tipo, tia orgulhosa, assim, ó. então, gente, só um contexto. A gente tem na UFG, a gente tem como forma de trote, que é literalmente isso, algo que o pessoal do segundo ano faz, direcionado para o pessoal dos calouros, né, do primeiro ano. Eles fazem um teatro, literalmente um teatro. A gente vai para um dos maiores teatros aqui de Goiânia, que tem 600, 700 lugares, mais ou menos. A gente apresenta para esse tanto de pessoas. Uma peça teatral de em torno de 2 horas, 2 horas e meia, em que a gente produz, a gente escreve, a gente monta figurino, a gente monta cenário, a gente faz tudo, a gente tem auxílio dos nossos diretores, mas assim, que a gente cria do chão para cima, patrocínio, tudo, 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 direcionado aos nossos calouros, é a nossa forma de receber os calouros. Então, quando eu estava no segundo ano, eu participei, não só participei, mas como tive a graça e a honra de ser a pessoa escolhida da minha turma para ser o esqueleto, que é o show do esqueleto, em que o personagem principal é o esqueleto e toda turma um é escolhido, e na minha turma fui eu. Que eu nem acredito quando eu conto. Nem acredito quando eu conto. Maravilhosa. Nossa, nossa, então assim, eu passei a ter aulas de teatro, uma experiência totalmente diferente. Apresentei para 800 pessoas. Aí você fica assim, você faz medicina, não tem nada a ver com isso. Tem. Tem muito a ver. E, nossa, a experiência que eu ganhei fazendo parte, todo mundo que ganhou fazendo parte, é algo assim inimaginável, que eu não conheço outra oportunidade assim, né, dada pela faculdade, né, sem você fazer um curso especializado e tudo, que te permita fazer isso. Então, assim, são coisas que a Med UFG presentearam muitas pessoas e me presentearam que, nossa, eu não sei nem como, o que seria sem eu ter essas chances hoje, assim.
E, nossa, o esqueleto é o meu maior orgulho da faculdade. Com certeza, é o meu. É o meu de mentora, imagina. Eu fico muito feliz de ver a sua história, Carol, de ver a sua trajetória, de onde você saiu, né? De alguém tão, 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 tão disposta a fazer qualquer coisa que fosse preciso. E é louco, né, como a nossa vida assim, se encontra, porque eu já tinha feito um mestrado sobre a aprendizagem de vestibulandos, mas o ambiente de escolas de cursinho não é um ambiente. Não é nenhum ambiente agradável Sim. e nem é um ambiente que abre espaço para mulheres, a gente sabe disso. Todos os professores, ou 90% dos professores, eles têm uma característica meio, sei lá, padrão do Big Brother antigo, porque agora já mudou o padrão do Big Brother. Né? Tem essa coisa, a maioria são homens, aí normalmente a coordenadora a mulher é a coordenadora, né? Isso. E eu nunca tinha nem tentado entrar num ambiente de colégio, porque eu dava aula já na UFG, então eu tava com a minha vida virada para um outro lugar. E aí eu recebo essa proposta de virar uma orientadora educacional de colégio / cursinho, encontro você e a coisa começa ali. Então, uma bagagem que eu já tinha, mas que não tinha feito diferença na vida de tantas pessoas, e começou a fazer diferença ali na sua. O como você, pra mim, era esse padrão, né? Esse exemplo da pessoa que fazia o que se fala em Goiânia até hoje, infelizmente, que é pra fazer. Isso. E como para a maioria não dá certo, porque é fundamentado em nada, é com base em ideia tirei do meu sovaco, é desrespeitoso. Na minha cabeça isso sempre me incomodava, né? Como é que alguém orienta uma pessoa a estudar sem saber o que tá falando só com base no que acha? É porque eu acho. O que eu acho não importa, a gente tá falando da vida de alguém. Saber de onde você passou, pelo que você passou, né? E pensar que eu fiz parte dessa jornada, que eu tava ali, não foi fácil. Você sempre com a sua mãe, só com a sua mãe, perder a sua mãe, é um negócio que eu não consigo nem dimensionar, assim, o impacto que isso tem. Ainda mais agora que eu tenho a Malu, então o impacto é maior ainda, eu entendo muito mais isso. E aí, corta pra hoje você, no 7º período da Faculdade de Medicina, escolhida pra fazer o show do esqueleto, pra ser o esqueleto. Nossa. E assim, dessa mulher forte, linda, maravilhosa, que eu morro de orgulho. Então eu Nossa, quero te agradecer demais. Acho que não dá pra falar da história do Método Leal sem falar da história da Carol. E eu acho isso muito bonito. E eu queria muito te pedir, assim, se você encontrasse alguém hoje que tem um sonho, não necessariamente um sonho de fazer medicina na FG, mas que tem um sonho, né? A gente fala muito, que tem um curso dos sonhos, uma faculdade dos sonhos. E tá pensando em desistir. Eu queria que você dissesse o que você tem pra dizer pra essa pessoa. Então, mesmo quando, nossa, nada tá sendo a favor, as pessoas que você ama, que te amam, você sabe que te amam, estão falando pra você ir pra outra direção, ou você vê um caminho que você sabe, nossa, eu posso tomar esse caminho aqui, mas você sente no fundo que ele não é seu, sabe? Ele não é pra você. Confia que você persistindo no caminho que você sabe que é seu, vai fazer tudo valer a pena. Eu passei, eu posso dizer os anos de cursinho, mas eu acho que é a vida inteira. É a vida inteira que eu passei para poder estar onde eu tô hoje, tá no lugar que eu sempre sonhei, na profissão que eu sempre sonhei. Então, eu acho que, assim, faz... Quando eu consegui, quando você consegue o que é realmente para você, faz com que todo aquele tempo de preparação, mesmo que seja a vida inteira, passasse a ser um segundo. E tanto é que eu lembro no dia, exatamente no dia, no momento que eu passei, que eu vi, eu tava toda suja de tinta, de trote, e eu tava assim, meu Deus, eu parada na garagem de casa, meu Deus, eu consegui, meu Deus. E aí, todo momento que eu chorei, que eu desabei, que eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não acredito que deu errado de novo, eu não acredito. E aí, todas as vezes que eu olhava e ficava sem saber de onde que eu ia tirar a força para poder passar por, vocês sabem, é um caminho muito difícil, você escolher seguir, mas não, eu vou tentar mais uma vez, eu vou seguir nesse caminho, eu não vou tomar outro caminho, porque eu vou seguir no meu caminho, a minha história, eu que tô traçando, sabe, o tanto que é difícil, o tanto que a gente abdica, e
a partir do momento que você consegue, você fala, meu Deus, eu tô exatamente onde eu queria, faz tudo valer a pena. Então, assim, desistir passa a não ser uma opção, passa a ser inimaginável. Passa a ser assim, não tem como, não tem como. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, apesar de tudo, apesar de desacreditarem de mim, apesar de, às vezes, eu não acreditar em mim, e às vezes eu pegar e falar, meu Deus do céu, como que eu vou dar conta? Sendo que esse é um sonho tão grande, e eu pareço tão pequenininha, como que eu vou dar conta? E aí, dá conta. Dá, porque o vestibular foi feito para pessoas e não máquinas. Pessoas que erram, pessoas que têm altos e baixos, pessoas que têm dificuldades, pessoas que passam por N coisas que só elas sabem para poder estar onde elas estão, para poder conseguir o que elas conseguem. Então, confiar que você consegue, confiar no seu trabalho, é a melhor coisa que você tem para fazer, porque na hora que você olha para trás e dá conta, você fala: meu Deus, tudo valeu a pena. Então, não desiste. Carol, obrigada. Obrigada, Eu obrigada, te obrigada. agradeço, Fê, maravilhosa. Obrigada por ter vindo, Eu obrigada te por ter gravado agradeço. comigo esse 10º episódio. E tô muito Nossa, muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter nossa. gravado. Fica pra você que tá aí assistindo a gente de não desistir, de seguir o teu caminho, assim como o Carol seguiu dela, assim como eu venho seguindo o meu e seguir o meu, de fazer aquilo que você acredita, de achar um formato de estudo que seja respeitoso com você, que gere resultados de fato, que seja para além de achismo, que seja para além de fonte, vozes da minha cabeça. Sua preparação, sua jornada e a sua história merece esse nível de orientação. Carol, obrigada. Nossa, obrigada, Fê. Obrigada. Demais, demais, demais. Sigo agradecendo. Sigo Ó, agradecendo. Maravilhosa. linda. E ó, no próximo episódio, no 11º episódio, vem aí dessa sequência de episódios a nossa primeira entrevista como aprovada que passou em medicina na USP. Vocês vivem me pedindo pra entrevistar alguém que passou na USP. Hoje eu tava vendo um meme que era assim: não, acho que não acredito não que esse povo passa na USP, que eu nunca vi. Eu nunca vi, só ouço falar onde vivem, o que comem, onde dormem. No próximo episódio. Tchau.